Por isso eu peço a vossa atenção e sossegue em vosso coração, para que a palavra de Deus penetre fundo na nossa existência e na nossa vida. Já tivemos hoje uma boa escola dominical na qual nós falamos dos valores, dos princípios éticos que são importantes e que norteiam a nossa vida. E sabem, uma das coisas piores que existe no nosso mundo é o orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade são duas formas terríveis de egoísmo. Quem é orgulhoso e quem é vaidoso é tremendamente egoísta, porque só pensa em si, nos seus feitos, no alcance a que tem chegado ou ao alcance que tem desejado. Despreendimento é aquilo que nós precisamos. Principalmente o despreendimento daquilo que nós sonhamos, desejamos ou queremos para a nossa vida, fora do controle de Deus. Filipenses capítulo 2. Um a 4. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Sabem, quando se faz um aborto, quando um casal monoparental adota uma criança, vocês acham, ou será que eles acham, que isso é feito em favor da criança? Claramente que não. Tem-se um desejo, tem-se uma vontade, e persegue-se o desejo, persegue-se a vontade, independentemente do alvo, independentemente de quem é a vítima, independentemente de quem sofre as consequências. Persiste-se muitas vezes na direção daquilo que queremos e daquilo que desejamos. No passado da história de Israel, 2 reis tremendamente vaidosos, tremendamente procurando soluções por eles mesmos, colocando Deus na periferia. Quando soube que vinham alguém da Babilônia para cá, e quando eles souberam que vinha um grande exército, o rei Acaz correu a fazer 2 alianças. E quando ele fez essas 2 alianças, ficou orgulhoso e disse: estou livre. Fiz aquilo que, humanamente falando, era possível. O profeta Isaías chega perto e diz-lhe o seguinte: quem são esses 2 tições? Referindo-se a quem ele tinha feito a parceria. Por que é que tu não pedistes um sinal a Deus? E Acaz disse assim: agora vou estar a incomodar a Deus a pedir um sinal? Muitas e muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós não vamos atrás da vontade de Deus, nós não vamos atrás do nosso Deus, nós não nos encostamos ao nosso Deus, nós não geramos a intimidade com Deus, nós não pedimos um sinal a Deus. É assim tão difícil? Se temos um Deus que cuida, se temos um Deus que trata da nossa vida, se temos um Deus que nos eleva até de forma milagrosa muitas vezes,
Porque é que em determinadas questões nós achamos que somos autossuficientes? Aqui não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com aquilo que é seu. E tanto um rei quanto o outro, tanto Acás quanto Ezequias, sofreram pesadamente e pesadas derrotas até ao exílio, por causa de porem Deus do lado, não considerarem os outros e terem só a sua própria opinião. Paulo em Romanos, no capítulo 12, quando ele está a falar da igreja como da igreja sendo o corpo de Cristo, quando ele está a falar da igreja no sentido dos dons que existem, que forma a sua estrutura e a sua unidade, falando, portanto, dos ministérios que são desenvolvidos, ele no capítulo 12 inicia dizendo o seguinte, e todos nós conhecemos essa passagem quase de cor, não é? Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem não conhece isto? Mas nós não temos lido um pouco mais à frente. No verso 2 diz, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também conhecemos isto. Mas quem conhece o verso 3? Porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós, não pense de si mesmo mais do que convém. E diz, pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. Por que será que somos pessoas que vivem voltadas demais para si mesmo? Por que será que muitas vezes nós não temos pensado o que Deus deseja para a nossa vida? Por que será que eu não consulto a Deus em tudo quanto está ou se relaciona comigo? É verdade que vivemos num mundo em que a filosofia desse mundo é aparece, a filosofia desse mundo é destaca-te, a filosofia desse mundo está presente, a filosofia desse mundo é ocupa o teu espaço, atropela quem atropelares, mas aparece. Este individualismo não é bíblico. O que é bíblico é a solidariedade. E nós vimos na escola bíblica dominical, por exemplo, de uma maneira muito simples, quando Jesus Cristo está a falar das diferentes maneiras de matar, dessas diferentes maneiras de matar, tirando aquelas normais que nós conhecemos com armas de qualquer tipo, matamos com a boca. Matamos com a boca. Chamando de raca, ou chamando de tolo. E destruímos a unidade. E destruímos a paz. Raca é uma palavra pura e simplesmente significa não prestas, estúpido. E muitas vezes, isto na área de aconselhamento, e quem é pastor sabe o que é que eu estou a dizer. Quantas vezes nós tivemos que trabalhar com pessoas adultas que na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude foram martirizados pelos seus pais com palavras como esta: tu não prestas, nunca não vais ser nada na vida. Como é que uma pessoa dessas vai crescer? Como é que vai encarar a vida com um autossentimento de nulidade? A afirmação daquilo que somos, a afirmação daquilo que podemos desenvolver, tem única e exclusivamente a ver Deus vivendo, Cristo habitando no meu coração. Aí as coisas
mudam por completo. E vivo não mais eu. É interessante que naquela passagem de Filipenses que nós estamos a ver, Paulo vai ao ponto de dizer que eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Esse sentimento tem sido muito discutido pelos teólogos. Uns dizem que é um sentimento de humilhação, mas humilhação é um estado, não é um sentimento. O sentimento tem muito a ver com aquele movimento de Jesus Cristo, de deixar o céu e vir à terra, desprender-se das suas prerrogativas divinas, largar a sua roupa celestial lá no guarda-roupa do céu e vestir a nossa pele e vir até nós. Essa palavra nós podíamos usar de despreendimento. Talvez a palavra bíblica melhor será renúncia. É possível servir a Deus sem renúncia? É possível servir a Deus sem nós desistirmos das coisas que são do mundo? Lá, como dizia Paulo, não é? Renovar a nossa mente, não ter a forma do mundo. Para eu experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós nunca teremos essa experiência da santidade de Deus vivendo em nós, enquanto ainda a nossa vida está espetada na filosofia, na estrutura, na maneira de ser do mundo que está à nossa volta. O Evangelho não é uma coisa difícil. Não é difícil ser anunciado. É difícil ser vivida. Porque sem renúncia, esse Evangelho não existe. É religião. Não é Cristo em mim. Filipenses ainda diz, se há em Cristo alguma exortação, eu creio que de todos nós existe alguma exortação. Se há alguma consolação de amor, alguma consolação de amor, sim senhor, aqui há, porque se não houver alguma exortação, não é? Se não houver alguma consolação, então nós não somos crentes, não temos nada a ver com Deus, mas alguma coisa nós temos. Nós temos alguma exortação, nós temos alguma consolação de amor, nós temos alguma comunhão do Espírito, nós temos algum sentimento profundo e compaixão. Sim, alguma nós temos, mas, meus irmãos, aqui Paulo afirma que isto tem que ser completado. E completado com o quê? Mesmo modo de pensar. Uma igreja tem que estar em união e em unidade. Se não estiver em união e unidade, não vigora. O mesmo amor, temos que ter o mesmo amor. Aqui é o amor ágape, não é o amor filéu, não é o amor stergo, não é o amor cordial, não é o amor social, é o amor de sacrifício, de compromisso, de entrega. É o amor que dá, não que recebe. Mesmo ânimo, mesma velocidade. Às vezes temos na igreja pessoas que só têm aquelas duas velocidades estranhas. Ponto morto e marcha atrás. Acontece quando alguma coisa vai ser feita na base da fé e alguém diz assim, vocês estão loucos. E a Bíblia, não é? Lá Jesus Cristo em Mateus diz para não chamarmos os nossos irmãos de loucos, mas nas assembleias às vezes acontece, vocês estão loucos. Isso não está previsto no orçamento. Ou outra coisa qualquer em que se trava um ato de fé para um ato de papel. Às vezes os estatutos são mais importantes do que a vida cristã. Marcha atrás é isso mesmo. Nós precisamos de avançar. Nós precisamos de alcançar o mesmo compromisso. Nós temos que procurar em nós a mesma união que precisamos para que a honra e a glória do nosso Deus esteja conosco. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é isto que nós precisamos. Deus nos ajude a entender de uma maneira simples
em amor, em compaixão pela sua obra, no avanço dos propósitos de Deus na nossa vida. Porque é a Ele que nós prestamos contas. Não prestamos contas a nós nesse sentido. Noutros talvez, mas nesse sentido não. É ao nosso Deus. Precisamos de nos despreender das nossas vaidades, despreender dos nossos orgulhos. Precisamos nos soltar para que Cristo reine de uma forma completa em nós. Para que ao nome de Jesus, diz o verso 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.